O estudo de hoje nos coloca diante do capítulo de número 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade, e que tem por título Desdobramento em Serviço. A ideia do desdobramento é uma ideia bem abordada em várias frentes. Há no trabalho do Zalmino Zimmermann, Perispírito, um estudo muito interessante a respeito do desdobramento. É dele, aliás, que a gente vai tirar esta parte introdutória da nossa aproximação, ou para muitos, espero, uma reaproximação de um tema tão interessante. O Zalmino, através de um quadro que ele apresenta desde a segunda edição do seu livro Perispírito, nos informa que o desdobramento tanto pode ser espontâneo, como pode ser, eventualmente, induzido. O desdobramento espontâneo, ele tem ou não um caráter mediúnico. Pode ser ou não consciente. Pode permitir que aquele que se desdobra fique visível ou não. Da mesma forma, pode se tornar tangível ou não. Em relação ao dito desdobramento induzido, nós temos então que esta indução pode ser feita de maneira magnética ou hipnótica. E também nós vamos poder constatar em cada uma destas duas situações as mesmas hipóteses que ele apresenta quando nós pensamos a respeito do desdobramento mediúnico ou não mediúnico, consciente ou não consciente. Aquele que está pode também permanecer visível, pode não permanecer visível, pode permanecer tangível ou não, pouco importa. O fato é que esta questão do desdobramento mereceu análise por Allan Kardec nos títulos que envolvem a emancipação da alma. Por quê? Porque o processo de desdobrar-se é um processo que permite ao espírito, enquanto reencarnado, afastar-se momentaneamente ou em períodos de tempos razoavelmente alongados, como se dá na hipótese do sono, para manter contatos de natureza espiritual. É isto o desdobrar-se, o emancipar-se. O capítulo nos mostra, então, exatamente um episódio assim, que envolve um médium que não havia ainda aparecido em serviço. Nós já tivemos a chance de ver as duas médiums do grupo em serviço, mas não havíamos ainda percebido em tal trabalho o Antônio Castro. É ele que vai ser a personagem principal do relato que orienta o nosso capítulo. Relato que se divide em 4 frentes. É bem fácil a gente perceber as sessões em que André Luiz nos apresenta o relato deste desdobramento do Antônio Castro. O primeiro bloco envolve justamente as operações que permitem esse desdobramento. E ele, então, nos traz detalhes, com poucas intervenções do Aulus,
porque o foco todo está em perceber aquilo que acontecerá. Há um segundo bloco, onde então o que fortalece a narrativa são os ensinamentos do Aulus, que vem explicar aquilo que está acontecendo, por que certas constatações, qual a razão de ter sido o Antônio Castro designado para aquela tarefa. O terceiro bloco envolve o processo de preparação no sentido do cumprimento da tarefa. Antônio Castro vai, então, deslocar-se em perispírito através desse processo de desdobrar-se e vai cumprir a tarefa prevista para aquela oportunidade. É o quarto e último bloco da narrativa. Então, estabelecidas estas premissas, nós vamos nos concentrar no exame desta situação, levando em conta, prioritariamente, aquilo que vai acontecer a partir do momento em que o Antônio Castro, convidado para a tarefa, ele vai se preparar, concentrando-se de maneira bem profunda e confiando, como registra André Luiz, que os objetivos do serviço serão cumpridos. Ele sabe o que irá realizar. Nós que acompanhamos a narrativa, só vamos descobrir o que vai acontecer ao final. Quem já leu o capítulo sabe aquilo que acontece. Porém, quando nós iniciamos essa leitura, nós não nos damos conta do que vem pela frente. Percebemos apenas, num primeiro instante, a atuação de dois dirigentes sobre ele, o físico e do ponto de vista do espírito. Então, nós teremos Clementino e Raul trabalhando em esferas diferentes, mas buscando, como todo grupo vai acabar por perceber, um propósito que é comum. É preciso preparar o Antônio Castro para que ele saia e vá cumprir tal tarefa. De maneira bem lenta, ele vai, então, deixando o veículo físico em estado de torpor. André Luiz nos afirma que os seus membros se tornaram rígidos. É quase que uma posição cadavérica do veículo físico. Para quê? Para que o desdobrar-se do espírito pudesse ser efetivo. Ele não vai desencarnar, houvesse a desencarnação e ele não tornaria mais ao corpo. Não vai acontecer isso. Sob controle e amparo daqueles que dirigiam o grupo, ele vai no cumprimento de uma tarefa. Na descrição, logo na primeira página do capítulo, o André Luiz, então, nos relata o que era possível perceber de onde ele se encontrava. Quem estivesse ao lado do Antônio Castro na mesa apenas o veria dormir, né? Cerrar os olhos, como que afastar-se daquele ambiente por estar em profundo estado de sono, de sono. Do ponto de vista espiritual, destaca André Luiz que do tórax daquele servidor emanava com abundância um vapor esbranquiçado, que, em se acumulando à feição de uma nuvem, a imagem então fica clara, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium, mas, porém, um pouco maior. É isto que ele vai observar. Olha a figura do Antônio enquanto reencarnado, estática, com os membros enrijecidos, isto é, sem movimentar-se,
mas do ponto de vista espiritual, como a emanar-lhe do tórax um conjunto de elementos que se fazem bem perceptíveis para eles que ali estão e que permitem, ao final deste processo, que a gente vai ver não se aperfeiçoa num primeiro momento, ver-se a sua duplicata. Ele está duplicando-se, isto é, o seu perispírito está criando condições, agora na realidade espiritual, para dar cumprimento a uma determinada tarefa, né? Essa composição que ele, então, consegue ali ter, nós a encontramos explicada na doutrina espírita com muita riqueza de detalhes, né? O seu corpo mental, e eu aqui vou me valer da linguagem do Luiz, né, que é a linguagem que nos permite fazer esse seccionamento entre espírito, corpo mental, perispírito, fluido vital e o corpo físico. O corpo mental dele permanece, então, num padrão mental, vibratório mais elevado, e isso se dá em relação ao próprio perispírito, né? Ele não se fazia visível ao André Luiz, mas que conseguia, perdão, ele se fazia visível ao André Luiz, que então conseguia ver como é que era esse processo de abandonar o veículo mais denso. Então, essa justa posição, Kardec deixa muito claro para nós a divisão tripartite: espírito, perispírito, corpo físico. É esta colocação. O acréscimo feito por André Luiz, no sentido de entendermos a presença de mais dois elementos que podem ser, mesmo como alguns observam, apenas uma questão de conceituar mais facilmente, de permitir uma compreensão mais detalhada, mais adequada, só nos ajuda no didatismo. Ele insiste nesta divisão em 5 partes e coloca no corpo mental os recursos que vão permitir depois ao espírito, já que o perispírito permanece em cada mundo, permitir ao espírito migrar para outros mundos, onde então, com o recurso do seu conhecimento acumulado, terá condições de modelar um novo perispírito e dar início a uma jornada que é a sua jornada naquela nova casa que ele tem por habitar. Então, é uma questão que pode ser vista como didática e pode ser vista como, sim, o acréscimo de uma informação que, ao tempo de Allan Kardec, não era necessária ser apresentada. É muito entristecedor, de certa forma, ver críticas dirigidas ao fato de que, bom, mas isso não está em Allan Kardec, por que surge uma informação dessa? Nós temos que levar em conta que Kardec tinha um propósito e que foi, na minha simples opinião, cumprido integralmente. Ele precisava resgatar informações que houveram, de certa forma, sido esquecidas, além de não terem sido podido ser entendidas. Não haviam sido entendidas. Ele vem, com a ajuda dos espíritos, repassa todos aqueles pontos que seria possível enlaçar com lições precedentes, dá a elas um corpo que é um corpo coeso e entende que
a sua tarefa, que poderia sim ser amplificada, nós não temos dúvida nenhuma, para os estreitos limites da reencarnação que ele tinha por cumprir, estavam integralmente cumpridos. Ele nos revelou, demonstrando a questão do espírito que somos, Esta é a sua tarefa primeira. Deduz disso consequências que são, evidentemente, de natureza moral. Quem se sabe, não quem imagina, mas quem se sabe imortal, não pode adotar condutas como se for ainda um ignorante a respeito das questões do espírito. Não dá mais. Ele já sabe. Sabemos nós que somos imortais. Logo, aquilo em que nos aventuramos sem levar isto em consideração, efetivamente não nos será motivo de alívio, mas motivo de cobrança. Porque se você sabe que é um espírito imortal, se você tem noções que a realidade reencarnatória é provisória e contínua, se você sabe que o seu comportamento, os seus pensamentos traduzirão a sua condição evolutiva, lutar para melhorar-se é a nossa única saída. É a nossa única saída. Nós já temos a informação. Bom, mas e quem não tem? Quem não tem, entendo eu, certamente vai usufruí-la. Há de chegar o momento, no curso da existência, em que esta, que para alguns ainda é uma incerteza, se converterá em certeza. Então, o que ele deixa claro para nós com essa figura do corpo mental? É que é através do corpo mental que se congregam os princípios espirituais de cada célula do soma, do corpo. E é o cordão fluídico cervical do espírito na ligação entre os princípios espirituais celulares e suas células correspondentes do veículo denso, né? A mente, com seu poder, então, plasticizante, né, que transforma a partir das suas ideias, utilizando-se, então, dos fluidos vitais emanados do corpo, compõe esse veículo de manifestação psicossomática ou perispírito, que, quando afastado do corpo denso, como é no caso que nós estamos vendo aqui agora, através do processo que pode ser espontâneo ou provocado, como classifica o Zalmino a partir de um conjunto imenso de informações, está lá no livro para quem quiser conhecer, revisar esse conjunto de detalhamentos, ele vai conseguir cumprir tarefas. Nesse primeiro momento, as coisas não saem da maneira como talvez devessem ser. E isso é muito importante, porque nós vamos ter a preocupação daqueles que ali estão com a necessária justaposição deste novo veículo para o cumprimento da tarefa que vai fazer. Ele está encarnado. E, enquanto encarnado, o seu perispírito, dentro das ações do corpo mental sobre isso, do duplo etérico em relação ao corpo de natureza material, para usar uma palavra que facilite a compreensão. Não vai ter problema, está tudo justaposto, tudo ajeitado, mas nesse sair para a tarefa, constata-se que há uma pequena diferença. É como se ele não tivesse conseguido libertar-se o suficiente para cumprir a tarefa que dele se esperava, né? E aí, André Luiz nos relata que foi feita uma delicada intervenção magnética que ele
achou não devesse interromper pelas dúvidas que ele tinha. Fica claro para ele, né, que as dúvidas serão equacionadas pelo Aulus no tempo oportuno. Agora, ali não era a hora de chamar a atenção. Olha, parece que ele está maior do que o corpo dele. Parece que não é ele próprio. Como é que essas coisas vão se ajustar? Calma, deixemos que o processo avance. Quando ele foi, então, desligado do corpo que estava retendo todo o seu perispírito, André Luiz observou, e nos deixa uma primeira informação sobre isso, a existência de um cordão vaporoso que, de certa forma, o prendia ao corpo físico. Então, ele se emancipa, o corpo é muito maior do que o corpo que ele possui. De certa forma, isto não vai permitir, naquele instante, que o processo se desenvolva. Entretanto, já é possível a identificação de um cordão fluídico. A figura do cordão fluídico é uma figura sobre a qual Allan Kardec tece comentários. Quem tem aí condições de anotar, depois, quando tiver encerrado o nosso encontro, vá até a Revista Espírita do mês de janeiro de 1866. A revista é de janeiro de 1866. E há nela um estudo psicológico sobre a jovem cataléptica da Suábia. A jovem cataléptica da Suábia, que foi recebida em Paris com muita expectativa. Os jornais relataram exatamente o que ela era capaz de demonstrar estando num estado de morte aparente. Eu peguei apenas um trechinho para ver como Kardec lê aquilo, porque para as pessoas que estavam tendo acesso ao jornal, aguardando a vinda dela, era algo de extraordinário. Ele disse, olha, não tem novidade alguma, nada de excepcional. Esse fenômeno é tão comum quanto da extensão da visão e da audição. Como este último depende, pois, de uma lei. São essas leis que o Espiritismo procurou e a observação lhe deu a conhecer. E aí vem o ensino dele. A alma é o ser inteligente. Nela está a sede de todas as percepções e de todas as sensações. Ela sente e pensa por si mesma. É individual, distinta, perfectível, pré-existente e sobrevivente ao corpo. O corpo é o seu invólucro material, é o instrumento de suas relações com o mundo visível. Durante sua união com o corpo, ela percebe por meio dos sentidos, transmite seu pensamento com a ajuda do cérebro. Separada do corpo, percebe diretamente e pensa mais livremente. E aí continua, é dizer, ele mostra aquilo que André Luiz nos descreve agora concretizar-se diante da sua observação. Ele, espírito, Antônio Castro, espírito reencarnado. Para receber a influenciação de natureza mediúnica, os capítulos precedentes nos foram demonstrando os métodos de ação utilizados no grupamento, seja
deixando o corpo e permitindo que aquele que quer transmitir a sua comunicação o faça, sendo o controle do que se vai falar eminentemente moral, pela ascendência, portanto, não haverá perturbação do ponto de vista do ambiente, seja juntando-se em pensamento aquele que quer transmitir a sua comunicação e traduzindo a sua comunicação para que os presentes possam dela tomar conhecimento sem dar ao espírito comunicante liberdade. São as faculdades que examinamos até agora. Foram estes pontos que nos mostraram até agora o que é o exercício da mediunidade a contar da carga evolutiva do medianeiro. O caso da senhora que ali comparece, trazendo, em razão do permissivo do grupo, o espírito que a envolvia em vibrações e de há muito, é um caso em que a mediunidade só retrata a possibilidade desse intercâmbio, mas não há nenhuma forma de exercício no sentido em que dele se vale, que dele se propaga em termos de espiritismo. Há um propósito no exercício mediúnico. As manifestações espíritas aqui estão desde que o primeiro espírito reencarnou. Isso ninguém precisa ter dúvida. Agora, com propósito, com finalidade, bem, muda um pouco a coisa. É isto que nós estamos, então, constatando. Há uma finalidade. O livro é todo ele recheado de conhecimentos que nos permitam entender como se dá a manifestação, os domínios deste fenômeno que é natural. É o fenômeno do espírito que tem condições de, em várias, múltiplas janelas, múltiplas oportunidades, manifestar-se. A gente está diante de mais uma delas, em que o encarnado, tendo certo preparo, se dispõe a cumprir uma tarefa do ponto de vista de natureza espiritual. Tá? É bem fácil perceber esta questão a partir do exame de pontos tão claros dentro da doutrina espírita. Para quem gosta de seguir esse assunto em termos de André Luiz, me veio à mente, quando do estudo, era uma anotação lateral minha no livro, aquilo que está em Obreiros da Vida Eterna sobre o processo de desencarnação do Dimas. Então, quem tem em mente lá aquela situação do Obreiros vai claramente recordar-se que isto é perfeitamente execuível. Está lá, a desencarnação do Dimas nos mostra isso. Aqui mesmo, e nos domínios da mediunidade, nós vamos ver no capítulo 21 um desdobramento no leito de morte. A gente vai ter chance de ver essa situação aqui mesmo dentro do livro, mas quem quiser antecipar ou quiser voltar em Obreiros da Vida Eterna, é só pegar o capítulo que envolve a desencarnação do Dimas para ver esse processo. E quem já leu, voltei, sabe que está claro lá nos relatos feitos por irmão Jacó, todo esse processo. Tá? Capítulo 3, a gente encontra a notícia dele de como se vai promover essa separação. Em princípio, ele se desliga parcialmente, o veículo físico ainda tem os laços do perispírito vinculados, ele desencarnou, mas não houve a ruptura. É necessário aguardar que passe o sepultamento, que aquela situação toda de razoável desequilíbrio para o espírito seja superada e depois haja a ruptura
e ele possa seguir o seu caminho. Então, vai lá, dá uma olhadinha no capítulo 3 do livro Voltei, e depois, pulando o de número 4, vai no capítulo 5 para ver aquilo que acontece, tá bom? Então, a gente tem aí as narrativas diferentes, seja na Revista Espírita, seja por intermédio do André Luiz, no livro que nós estamos estudando, no Obreiros também, e no Voltei. Nós vamos ter informações que permitem entender essa figura do laço que vai se romper, permitindo, quando isto ocorre, que se constate a desencarnação. O corpo volta corpo físico volta às expressões de natureza material, a instrumentalizar outras formas, enquanto o espírito retoma o controle da sua situação numa realidade que é diferente daquela em que nós estamos. É interessante que André Luiz, quando constata essa certa deformidade e que demanda a intervenção dos amigos que dirigem o grupamento para equilibrar o castro e permitir o cumprimento da tarefa, nos aponta que essa cópia estranha tinha duas cores. À direita, ela era azulada, mas à esquerda ela se mostrava alaranjada. Né? Puxa, por quê? Como é que a gente pode chegar pensar nessa questão? Também é André Luiz quem nos dá pistas fora daqui. Né? Quem for no capítulo 20 de Entre a Terra e o Céu, capítulo 20, agora Entre a Terra e o Céu, vai ver as explicações que o ministro Clarencio nos dá exatamente sobre isso. Clarencio vem explicando como funcionam os centros vitais. E aí a gente vai perceber nessa narrativa que a cor que aparece aí, alaranjada, ou a cor azul, vão representar justamente os choques entre algo que está mais condensado, é uma emanação do fluido nervoso mais denso do corpo fisiológico, aí o laranjado, enquanto o azulado já representa uma adequação daquilo que é o natural, da forma de se perceber, como ele nos permite entender a manifestação do perispírito liberado para cumprir a tarefa. Capítulo 20, lá de Entre a Terra e o Céu. Então, esse conjunto de informações que o André Luiz vai nos apresentando, ele permite que a gente entenda o que estava ali acontecendo. E o Castro, ao tentar dar início ao que ele havia se proposto, constata de que não vai ter êxito. Ele está pesado e, ao mesmo tempo, incomodado. Não está mais no estado de vigília, está fora, tem condições, mas ainda não está perfeitamente ajustado. O Clementino vai agir, né? E agindo, ajuda que ele recue com o perispírito voltando a permanecer vinculado ao corpo físico, sem nenhum tipo de perspectiva de natureza de deslocar-se, de desdobrar-se, para aí, então, deixar o veículo de uma forma interessante. Antes, o André Luiz diz, deu-me a impressão que o corpo carnal engolira
instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito. Sabe aquele recuar para ajustar e liberar? E de maneira que ele diz, eu não compreendi o que era aquilo, né? Mas o fato é que depois que esse processo se deu, ele voltou a estar visível para nós do ponto de vista perispiritual e estava com o seu corpo perfeitamente ajustado agora. Era o mesmo Castro que estava ali. Não era mais aquele Castro expandido. Era ele agora, bem ele mesmo, sem qualquer deformidade. Leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço a que nos referimos agora há pouco. E curioso é que o laço parecia agora, então, mais fino e mais luminoso, porque ele podia se movimentar, então, no nosso meio. O Aulus vem em socorro de todos nós para explicar o que aconteceu, né? E diz que foi graças ao trabalho do supervisor, o Clementino, que ele foi perfeitamente agora exteriorizado. A princípio, diz ele, seu perispírito estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Tais organizações, são destinadas à desagregação quando sobrevier a morte do instrumento carnal. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, o que foi necessário? Precisou devolver energias que ele havia retirado do corpo, que vai permanecer aí inerte. E com isso, deu ao corpo o calor indispensável para que ele pudesse permitir a retirada. É como se houvesse tido um desequilíbrio momentâneo, né? E a explicação para isso é bastante clara, como a gente vai ver no ensinamento do Aulus. Antes, porém, o Hilário, de alguma maneira, tenta fazer uma intervenção que eu não consigo entender se seria depreciativa, porque o Aulus dá uma cortada. Ele começa dizendo, aqui vemos o processo de exteriorização da sensibilidade, e aí o Aulus interrompe de sim. Se um pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso através da língua física, porque, não obstante, liberto do corpo do vaso somático, prossegue em comunhão com ele por intermédio desse laço fluídico. Então, é uma exteriorização da sensibilidade, entretanto, ela não é completa. Por quê? Porque ele ainda continua vinculado ao corpo físico. Só seria completa no instante em que houvesse a libertação por parte do corpo somático, do corpo físico, do espírito, através da liberação do próprio perispírito. Então, aí sim, nós teríamos a rigidez cadavérica, teríamos a morte como constatada, mas do corpo. É importante que essas instruções, essas colocações, nos tragam essa certeza da morte
do veículo físico. O espírito não morreu, o espírito permanece. Ele vai retomar a sua jornada do ponto de vista espiritual, entretanto, não mais com aquele veículo. Se de alguma forma houver naquele veículo um sinal da continuidade da manifestação, morte não teria ocorrido. Catalepsia e fenômenos similares. A morte não ocorreu. O espírito se encontra vinculado ainda ao corpo. Não houve a morte. Ah, mas está num estado, sim, sim. A catalepsia produz estados os mais diversos. E nós, que já tivemos a chance de fazer a leitura de alguns episódios de relatos dos quais Jesus participou, nos deparamos com o filho da viúva de Naim, com a filha de Jairo, com Lázaro, como sendo demonstrações evidentes não de ressurreição. A palavra significa volta à vida de um corpo que já não tem mais o espírito. Isto não é lei natural. Não é lei natural. Portanto, não ocorre. Ah, mas não vamos ter que discutir essa questão, né? Quando o espírito se afasta, o corpo tem a sua destinação. Mas o espírito não é o corpo. Se valia do corpo para a experiência. Vem agora, então, o segundo bloco, que antes de nos trazer em aprofundamento as lições do Aulus, que são muito interessantes, trazem algumas curiosidades, né? André Luiz passa a observar o Antônio Castro agora ali, ao seu lado, enquanto espírito liberto do veículo físico, parcialmente, prestes a começar a sua jornada, e descobre que ele não está usando o mesmo traje que ele usava no corpo físico. Ele, então, vai observar essa situação e nos descreve que ele tinha como se fosse um roupão esbranquiçado e inteiriço, que ia dos ombros até o solo e lhe ocultava, inclusive, os pés. E dentro desse roupão, como ele denomina, ele se movia deslizante. O Aulus, que pega essa observação do André Luiz, né, pensamento para o espírito é tudo, diz, olha, ele está usando forças ectoplásmicas que lhe são próprias e que são acrescidas da cooperação desse ambiente em que nós nos achamos. Essas energias transudam de nossa alma, emanam de nossa alma, conforme a densidade específica que nós tivemos na nossa organização, variando desde a irradiação sublime, que é de espíritos elevados, até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Isso é, há uma escala. Uma escala. E essa escala foi aí constatada. Ele diz, olha, o Castro, continuando, é um iniciante nesse tipo de serviço. Na medida em que ele for se tornando experiente, vai manejar possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que desejar. Por enquanto, não dá. Por enquanto, não dá. Né? O seu perispírito vai ajudá-lo mais adiante, porque ele é composto de elementos extremamente maleáveis. O seu pensamento vai ser o norte. Agora, é preciso que ele tenha em mente que é a nossa imaginação ou a imaginação de entidades que estejam
próximas e tenham maior vigor do que a nossa, que vão fazer com que a vontade, então, se reflita. Isso é um sinal de esclarecimento e de alerta. Porque mentes mais vigorosas tanto podem contribuir para que nós tenhamos experiências melhores ou nem tanto, nem tanto. Então é muito importante perceber que a lição encerra um conteúdo mais profundo, né? Porque ele faz questão de terminá-la dizendo, ó, às vezes nós sofreremos a dominação de espíritos tirânicos ou viciosos, encastelados na sombra. Para isso é preciso ter recursos, porque do contrário é um momento de extrema vulnerabilidade. Sem saber muito o que fazer, a pessoa pode ser presa. E acho que aqui toda a obra Libertação nos oferece informações suficientes a respeito do assunto. É evidente que a gente tem que olhar a obra inteira, mas naquele descritivo que ele nos apresenta, da visita, as entidades, até mesmo as formas apresentadas que chocam dos ovoides, dão ideia do que uma dominação sobre um espírito despreparado pode uma mente tirânica, viciosa, produzir, né? Vale a pena. O Hilário disse, bom, se ele pudesse, e o Aulus volta a cortar para dizer, se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se ele já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade ele iria imprimir sobre essas forças plásticas aquilo que ele quisesse, mas não pode. Não pode. Ainda não tem condições. E o André Luiz faz uma espécie de uma meia-culpa, né? Uma reminiscência. Ele diz assim, ixi, eu sei como funciona isso. Eu sei, porque eu já passei por experiências que demonstram que o trabalho no nosso plano pode ser muito mais sofisticado do que o trabalho que ele vai apresentar agora, né? O vestuário do nosso campo, nosso plano se apresenta melhor. Se vocês se lembrarem, esse assunto aparece em Nosso Lar. Lá no capítulo 26, Novas Perspectivas, ele tem informação sobre a fábrica de vestimentas, inclusive. Para aqueles que não conseguiam, dava-se um jeito de providenciar vestimentas que pudessem permitir o traje adequado para algumas circunstâncias. É muito, muito interessante recobrar essa lição. E ele faz isso nesse instante. Diz, olha, realmente eu já passei por isso. Cheguei recolhido em andrajos. E demorou para que eu tivesse o controle sobre tudo aquilo. Eu estava retratando aquilo que podia nas zonas vibracionais em que fui recolhido por intercessão da minha mãe e pela boa vontade do ministro Clarencio, que me aguardou sair dos instantes de desequilíbrio e que duraram, segundo ele, 8 anos, para poder ser admitido e começar a trajetória de informações, de aquisições apresentadas no livro Nosso Lar. O Aulus avança no ensino para explicar que aquelas informações do André Luiz são informações importantes, mas ele precisa esclarecer o Hilário. E é para o Hilário que vem
e para todos nós a notícia, o pensamento, modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida a que fomos trazidos, segundo vocês já conhecem, vão variar em seus tipos diversos. Vamos imaginar um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável, mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme o quadro social em que ele estiver. E aí, num sorriso, ele explica: pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. E traz aqui um ensino que é extremamente rico e, ao mesmo tempo, profundo. A arte, assim como a ciência, entre nós, é muito mais rica do que no círculo dos encarnados. E por ela, a educação se processa mais eficiente no que tange a dois fatores: beleza e cultura. Assim, como nós não podemos conceber que uma sociedade terrestre seja considerada digna e enobrecida tão somente porque é composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante, dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não deixam de lado a presença do vestuário. Por quê? Porque ele ajuda, através das nossas emoções, das nossas maneiras, a retratar algo que é educado, educativo, né? O espírito não pode permanecer vinculado, tendo conhecimentos à taba. Ele não pode ficar lá atrás. Então, se ele pode aprimorar, ele deve aprimorar. Isso é um sinal de progresso. Ah, posso me apresentar? Ah, pode, mas não é conveniente. Apresente-se de maneira a não chocar, de maneira a revelar a sua própria situação evolutiva. Agora, não se esqueça de que você está numa nova fase. Faça por merecer essa conquista, né? Não fique aí com lembranças que não vão te ajudar. É muito interessante esse exemplo, essa colocação dele, porque denota a preocupação de fazer com que as expressões do espírito em grupos como aquele que habita a colônia Nosso Lar, que é o grupo que André Luiz retrata nas suas informações de toda a série, onde ele se vincula, é aquele o grupamento que o acolhe, do qual ele é considerado, então, um cidadão, é o término do primeiro livro da série. Ele percebe que há expressões que talvez, na nossa imaginação, não fossem necessárias. E em pranchas que apresentam desenhos, por exemplo, sobre a comédia, que foi chamada depois Divina, de Dante Alighieri, pranchas elaboradas por Doré, um artista fenomenal, nós vemos os corpos nus aparecendo em certas regiões daquela expressão.
A descrição que vem do poema é retratada pelo desenhista como a revelar que a vestimenta não fosse uma necessidade do ponto de vista espiritual. Então, vem o Aulus e usa o exemplo da tatuagem. Poderiam ser espíritos totalmente tatuados, já tivessem impregnado até seu veículo perispiritual dessa sinalização, mas não seria conveniente que eles se apresentassem assim, porque vão se relacionar com outras pessoas. Então, devem manter justamente essa postura. É um sinal de cultura, de educação. Você apresentar-se de maneira adequada à tarefa que vai cumprir. Ele vai cumprir uma tarefa rápida, por isso se apresenta, então, com aquela espécie de roupão. Né? Olha o que a observação do André Luiz nos trouxe de conhecimento. Por que ele não está aí do mesmo jeito que ele está aqui? Porque a tarefa que ele vai cumprir é rápida e ele não tem ainda o domínio para fazer esse tipo de movimento do ponto de vista espiritual. Deixa ele do jeito que tá bom. E a gente vai ver que tá bom, mas não poderá ficar daquela forma, porque dois guardas, cujos nomes nós vamos daqui a pouco ser apresentados, se aproximam para conduzir o Castro na tarefa e lhe colocam um capacete em forma de antolhos. Antolhos, a depender da pronúncia que a pessoa queira dar. Né? O correto é antolhos, porque são, na verdade, duas peças que limitam a visão. A gente conhece isso como viseira, né? Que é aplicada em alguns animais, notadamente nos cavalos, para que eles tenham melhor tração. Eu quis uma vez entender por que os cavalos trabalhavam usando as viseiras, para que pudessem não perder tempo olhando em derredor, tivessem o foco naquilo que o cavaleiro quer lhes imprimir. E esta situação acontece aqui com o nosso amigo Antônio Carlos. Tem um capacete que lhe limita o campo visual, né? E o Aulo já corre para explicar, para a viagem que ele vai fazer, ele não pode dispersar sua atenção. Por quê? Como é uma tarefa que ele não está acostumado a desenvolver, ele vai se desequilibrar se ficar olhando por onde eles vão passar. Ele tem que se concentrar. Então, ao limitar a sua visão, isso facilita o que vai acontecer. E a partir desse instante, tem início, então, a narrativa do deslocamento. Uma narrativa que é feita pelo próprio Castro. Ele está ligado ao seu corpo. Então, ele vai narrar ao grupo aquilo que está acontecendo. Eles vão volitar no sentido oblíquo, como se saíssem para vencer determinada resistência, oblíquo, presta bem atenção, né? Então, não é que a realidade para onde eles vão esteja acima, é no sentido oblíquo, lateral, mudando de campo lateralmente. E ele vem, então, contando. É bom a gente seguir, né? Estou andando por um trilho estreito e escuro. Nossa, eu tenho medo, muito medo. Ainda bem que o Rodrigo e Sérgio estão me ajudando nessa excursão, mas eu tenho medo. Eu tenho a impressão, a ideia, de que nós estamos em pleno nevoeiro. E aí, estampando no seu rosto, no físico que estava ali, sinais de angústia e estranheza, continuou a informar. Que noite é esta?
A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim, vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo, sob nossos pés. Quero voltar, voltar, não posso prosseguir, não suporto, eu não suporto. É aí então que Raul, o mentor dos trabalhos do ponto de vista encarnado, pede ao grupo que eleve o padrão vibratório de forma a socorrer o Castro, que tem medo de atravessar aquelas regiões, contando com o amparo de 2 dos guardas daquele recinto. Ele não está sozinho. Ele não tem a visão toda aberta, o que mostra o quanto não é fácil vencer regiões vibracionais densas como aquela que ele está enfrentando, tá? E com isto, narrando, ele retrata o receio que tem. O Aulus esclarece a todos nós que essa oração vai acompanhá-lo durante a excursão e vai lhe dar uma espécie de tônico espiritual. Ele precisa dela, porque do contrário não vai conseguir. Ele não tem experiência e não tem o autodomínio. Nós já ouvimos essas duas expressões enquanto a narrativa vem se nos apresentando. Ele agradece e diz que a prece era sobre ele uma espécie de chuveiro de luz. Muito obrigado. Agora eu me sinto reconfortado. Eu vou avançar. E o Aulus então diz: raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em romagens de serviço edificante fora do corpo de matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável na esfera dos fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira de um molusco que se refugia na própria concha diante de qualquer impressão em desacordo com os seus movimentos rotineiros. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição. Quer dizer, ele está indo fazer um encontro porque isso tem um propósito. Um propósito. Ele precisará vencer outras vezes essa mesma resistência do ambiente vibracional em derredor para ter êxito na tarefa que a sua mediunidade vai permitir. E vem rápida a notícia, que alívio, revela o Castro. Rompemos a barreira das trevas. Agora eu estou numa atmosfera em que até um leve aroma. Estou vendo as estrelas outra vez. É a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estou penetrando um grande parque. Ah, meu Deus, quem está à minha frente? Quem me sorri? É o nosso Oliveira. Como ele está diferente. Está mais moço, muito mais moço. E as lágrimas banham-lhe o rosto e impressionam a todo o grupo. E como quem se entrega a um grande e afetuoso abraço, de coração a coração, ele continua a contar para o grupo. Que felicidade! Que felicidade! Oliveira, meu amigo, que saudades de você. Por que razão teríamos ficado assim, sem a sua cooperação? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer,
mas a distância, meu amigo, tem sido para nós um tormento. A lembrança do seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida. No entanto, impossível não dizer que sentimos a sua falta. A voz dele fica entrecortada por soluços. Raul, o dirigente, tinha os olhos cheios de lágrima. O grupo todo, embora vibrando, guardava uma emoção intensa. E aí o Aulus então explica. O Oliveira foi alguém que trabalhou nesse grupo de maneira extremamente diferenciada. Foi muito dedicado. Desencarnou há poucos dias. E Castro, com a concordância dos orientadores, teve a chance de lhe levar as saudações afetuosas do grupo. Ele, Oliveira, ainda está inapto para qualquer comunicação com os demais irmãos que ficaram. Mas vai poder, com esse desdobramento feito pelo Castro, transmitir a sua mensagem. E aí, a gente ouve pela última vez o Castro manifestar-se, porque o final do capítulo é de uma riqueza maior do que a gente podia imaginar, né? Ele pede a Oliveira, abrace-me, mas abrace-me bem forte, né? Eu estou pronto, vai, direi o que você quer falar, fale, eu vou repetir. E aí tem início, então, a última parte do nosso estudo, com a bela mensagem que o Oliveira, valendo-se da intermediação do Castro, desdobrado, vai transmitir aos seus colegas de grupamento mediúnico. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente, eu não mereço as dádivas que recebi, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inovidáveis e sublimes. As preces de nosso grupo alcançam-me cada noite, como projeção de flores e bênçãos. Como expressar-lhes gratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui, onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia. E agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas, comparados à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. E termina a mensagem. Percebam que não há curiosidade, não há especulação, mas apenas tranquilidade. De alguém que já tem condições de fazer um autoexame. São poucos dias, o que significa um amparo efetivo. Ele já está abrigado em uma colônia. É nosso lar? Não sei. Não sei, ele se vale do grande lar, não diz nosso lar. E a palavra grande lar vem em letras maiúsculas,
como o nosso lar é apresentado. Uma outra colônia? Certamente, certamente. Imaginar que a realidade espiritual seja despovoada de grupamentos do bom e do mau exemplo é leviano demais. É evidente que os grupamentos são inúmeros e suficientes para permitir abrigos, para permitir refazimentos. Ele está nessa fase. Como todos desejavam vê-lo, como Castro precisa treinar para uma tarefa que vai exercer, e a gente vai ver no livro, vai exercer mesmo, esse foi o seu exercício. Um exercício controlado, revelador da necessidade de preparo, mas que permite ao grupo saber como está um companheiro querido. A desencarnação nos coloca em estágios vibracionais diversos, se a eles pudermos ser conduzidos, se a eles pudermos chegar. Porém, os afetos não desaparecem. E a importância de manter vibrações em favor daqueles que desencarnaram é mais uma vez apresentada a todos nós. Já apareceu em favor dos que morrem em razão do suicídio, como verdadeiras gotas de refrigério. Já apareceu como demonstrações de reconhecimento por parte daqueles a quem de alguma forma pudemos ajudar. Mas para aqueles que são amparados como o Oliveira está sendo, elas representam muito. São uma projeção de flores e de bênçãos. Não nos esqueçamos, portanto, de fazer as nossas preces por aqueles que já regressaram. Eles podem não ter condições de falar conosco, mas precisam ter a certeza de que nós os amamos da mesma forma. A gente não pode só amar o que vê. O sentimento que o amor traz é algo que não está vinculado a corpos, está vinculado a sintonias de natureza espiritual. E Oliveira e o grupo tinham uma grande sintonia. O Castro demonstrou pelas suas poucas falas o quanto queria bem aquele irmão do qual momentaneamente está separado. E agora já não mais, porque teve a chance de visitá-lo, teve a chance de permitir-lhe conversar com o grupo. Olha como a mediunidade, sob a ótica espírita, adquire contornos cada vez mais bonitos, cada vez mais práticos, cada vez mais úteis. É isto que é mediunidade, da forma, da maneira como a vê a doutrina espírita. Permite cumprimento de missões, permite o amparo, permite o socorro espiritual de todas as formas que pudermos conceber. Nós fomos apresentados a uma. André Luiz encerra o capítulo dizendo que o silêncio se fez presente no veículo físico do Castro. Apagou-se. Daí a instantes, ele retornava amparado pelos dois irmãos que o haviam conduzido e retomava o corpo denso com absoluta naturalidade. Reajustando-se, qual se o vaso físico o absorvesse de inopino, acordou na posse de todas as suas faculdades e, esfregando os olhos,
como quem despertasse de um grande sono. O desdobramento em serviço estava findo, e com a tarefa terminada, havíamos recolhido uma preciosa lição. Eles, também nós. A gente se vê no próximo encontro para continuar aprendendo de maneira tão rica como pudemos aprender até agora. Espero você.